Saudações ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 22 de julho de 2023, são de momento 00:12 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. É madrugada de sábado, é sim senhor, o episódio deveria ter saído ontem sexta-feira. Sim, com toda a certeza. Mas não saiu porque mais uma vez a semana passou, não me organizei, não publiquei, enfim, vida que segue. Na realidade, eu na quarta-feira até comecei a gravar a primeira parte deste episódio, só que não lhe dei continuidade por infinitas razões e também não me vou alongar muito, vou diretamente ao ponto. Eu tenho sentido uma preguiça enorme de gravar para o podcast e eu não sei porquê. Provavelmente pelo facto de há 15 dias eu não ter publicado nada e então esta procrastinação foi-se arrastando. E eu até consigo perceber de onde é que vem toda esta preguiça, procrastinação, medo que seja de gravar e publicar. É que eu tenho sentido que nos últimos dias eu não tenho tido grande coisa para dizer, então estar-me a sentar e a gravar para mim é a mesma coisa que nada, então se calhar inconscientemente eu estou a deixar a vida passar para acumular informações, acontecimentos e depois sentar-me para vir aqui falar. Só que isso também não é muito bom, porque se eu estiver constantemente à espera que algo de muito extraordinário aconteça para eu gravar conteúdo, eu nunca vou gravar conteúdo, eu vou perder o hábito, vou perder a consistência e quando der por mim estou a viver a mesmice em que andei a viver há uns anitos antes de me comprometer com a consistência. Já é para aí a terceira ou quarta vez que tropeço em calendários, em dias, horários, mas vou sempre recuperando e o objetivo, na verdade, é sempre esse, é o de, mesmo com os atrapalhos, erguer a cabeça, seguir adiante. Há bué coisinhas que eu fui apontando no meu bloco de notas e que pensei, isto daria grande episódio para o podcast. Como por exemplo, há umas semanas eu fui ao Lidl comprar não sei o quê. E tive de pagar em moedas. Agora lembrei-me do que eu fui comprar no Lidl. Eu saí da casa de uma tia minha, ela deu-me umas moedinhas e fui comprar umas bolachas para o meu pai que ele me pediu. E, óbvio, eu fui pagar com as moedinhas que tinha na carteira. No momento de pagar, não é? Sendo as moedinhas pequeninas, comecei a sentir um nervoso porque as pessoas estavam na fila à espera que eu terminasse o meu pagamento. E eu, como boa ansiosa que sou, comecei a ficar toda nervosa. Não deixei a carteira cair nem nada, mas senti muito mais dificuldade em tirar as moedas da carteira do que se, por exemplo, a fila estivesse vazia e não fosse um domingo. Ou um sábado, enfim, já não me lembro que dia era. Eu sei que era um fim de semana e o Lidl estava cheio. E um dos temas que eu apontei foi o nervoso de pagar em moedas, porque dá um nervoso pagar em moedas, sobretudo se eu estiver dependente de cêntimos para completar o pagamento. Porque depois eu tenho a carteira cheia de papéis e de talões e de recibos que eu não sei de onde é que aparecem porque eu estou constantemente a limpar a carteira e eles depois ficam debaixo do separador da carteira, ficam debaixo dos talões, ficam dentro dos talões. Às vezes eu penso que não tenho moedas de 20, 50 cêntimos e lá estão elas a olhar para mim, só que eu não me dou conta e depois começa-se a tornar estupidamente confuso pagar em moedas. E hoje aconteceu-me exatamente a mesma coisa na padaria. Eu fui comprar uns pãezinhos e uns bolitos para essa mesma tia da semana passada e paguei com uma nota de 5 e perguntei à senhora se ela precisava dos 7 cêntimos para ela me dar o troco certinho. Ela disse que sim e eu, não é? Naquela coisa de está tudo bem, está tudo controlado, tirei 5 cêntimos, depois tirei 5 cêntimos novamente e não eram 5 cêntimos que eu queria, eram 2. E para tirar 2 moedas de 1 cêntimo comecei novamente a sentir aquele nervoso de fuck. Pagar com moedas é extremamente complicado. Eu estou habituada ou a pagar com notas ou a pagar com o cartão. Então é muito mais automático e não fazia puto de ideia de que estes pequenos detalhes fossem gatilhos para a ansiedade, mas lá está, é aquela cena de... Talvez seja um pouco o hábito de ter as coisas a acontecerem super rápido, ao mesmo tempo e sem atrapalhos e de repente a vida real começa-se a suceder. E pagar em moedas torna-se extremamente aborrecido e maçante. Além do nervoso de pagar em moedas, houve outro tema do dia-a-dia que apontei mentalmente, e até estou admirada de me ter lembrado dele agora, que é sobre arrumar a louça. Eu não sei quanto a ti,
mas eu pessoalmente detesto arrumar a louça. A minha mãe está constantemente a implicar comigo sempre que eu lavo a louça e em vez de guardar a louça que já está seca, tenho a tendência de meter a louça molhada em cima da louça seca. Provavelmente também estás a concordar com ela e a questionar-te como assim, Caroline, tu não arrumas a louça seca antes de colocares a molhada por cima? Mas dá-me muita preguiça, principalmente se for muita louça para arrumar. Não tenho paciência, não tenho mesmo todo aquele processo de, ok, eu tenho 3 copos para lavar e o tempo que eu vou arrumar esta louça toda para depois lavar os 3 copos não me compensa nada. Então eu prefiro lavar os copos e eles secam e depois quando tudo secar eu arrumo. Só que imagina que depois surgem mais 2 copos, mais 2 garfos, mais um prato. Quando dermos por nós, o lava-louça está cheio de roupa. O lava-louça está cheio de louça seca para arrumar, porque pelo menos eu tive a preguiça de arrumar a louça seca. E eu detesto arrumar a louça. Metam-me a lavar pilhas de louça em dias de festa, metam-me a servir a comida porque eu estou sentada na ponta da mesa, logo estou mais perto do fogão. Mas não me metam a arrumar a louça seca, porque eu acho que é uma seca descomunal. A sério. Abrir os armários, meter tudo certinho e direitinho. Só que também há aqueles dias em que eu acordo super inspirada, não sei com o quê, e arrumo tudo e ponho tudo no sítio e tiro tudo o que tiver para tirar para encaixar bem as caixinhas e ficar tudo direitinho, porque sim, eu também detesto que as coisas fiquem todas desarrumadas, então acumular louça seca de certa maneira é para procrastinar até ter o estado de espírito certo para arrumar a louça direitinha. E não correr o risco de atabalhoar tudo e depois ter alguém a reclamar porque está tudo desarrumado e está tudo fora do sítio e blá blá blá. Só que, vindo um jantarzinho com a Inês, acho que foi o encontro mais rápido que nós tivemos a seguir ao outro, porque da última vez em que nos encontramos foi em abril, maio, e por norma nós esperamos bué tempo antes de nos encontrarmos. Não que fiquemos à espera. A vida vai acontecendo, as nossas agendas vão se preenchendo. Às vezes há muita incompatibilidade entre os nossos horários, então torna-se bem difícil de marcar coisas. E hoje, sob a influência do Espírito Santo, ela sugeriu encontrarmos de última hora e assim foi bué da bom. Ela levou-me para uma pizzaria. Sim, eu, intolerante, fui para uma pizzaria. Até agora, a única coisa que eu estou a sentir é assim é um desconforto. Nem diria mal-estar. Está na fase do desconforto. Daqui a umas horitas provavelmente vou ter vontade de tirar tudo para fora, mas vou fazer um chazinho e amanhã eu que lido com a diarreia, porque há fases. Dependendo daquilo que vou comendo e daquilo que vou bebendo, às vezes os efeitos são do momento, outras vezes acumulam e depois é que dão cabo de mim. Desta vez estou com a leve sensação de que vai ser posterior e não agora muito momentâneo, mas já estou a sentir o estômago a arder. Mas soube bem, compensou por várias razões. Compensou principalmente por ter estado com a Inês e pelo percurso que eu fiz a pé desde o Terreiro do Paço até à Zona da Graça, onde está o restaurante, que é o Luzzo. Não é Luso, à moda portuguesa é Luzzo, como se fosse italiano, pelo menos eu faço esta leitura. Eu a tentar aplicar um sotaque italiano à coisa, porque o restaurante é italiano, enfim. E foi bem bom fazer essa caminhada porque eu cruzei-me com fachadas lindas, cruzei-me com miradouros de tirar o fôlego, cruzei-me com pequenas artes urbanas que eu fotografei, obviamente, para me servir de inspiração para os meus trabalhos futuros. Cruzei-me com uma loja de t-shirts que, obviamente, eu vou pesquisar pelo Insta porque eu gostei mesmo de alguns desenhos que encontrei ali e disse para mim mesma: isto é um dos motivos para eu continuar a fazer ilustração, porque os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Uma coisa chata de viver da criatividade é que eu, pelo menos, olho para os meus trabalhos, não lhes dou crédito nenhum, mas se eu conseguir ultrapassar isso, quem vir de fora provavelmente vai encontrar naquilo um determinado valor. Então é bué importante consumir o trabalho das outras pessoas para fazer essa comparação saudável, e da qual eu já falei nos episódios anteriores, no que toca a continuar a produzir,
Porque se eu me comparar de modo positivo com um artista que faz algo como eu ou diferente, eu posso chegar à conclusão de que, ok, eu já tive uma ideia muito semelhante, estou a ver esta ideia a ser aplicada e ela funciona. Então, porquê que não haveria de funcionar para mim? E eu tive este pensamento num espaço de 3 minutos e continuei a minha viagem. Foi muito bom estar com a Inês. Eu sinto que no encontro de hoje nós invertemos um pouco os papéis. É um pouco chato ver os nossos amigos a passarem por fases assim um pouco complicadas, mas por outro lado eu notei uma maturidade da minha parte de que eu não estava à espera, principalmente em comparação com o estado mental em que eu estava quando eu dava conselhos ou estava lá para ouvir os meus amigos. Eu sinto que a carência de experiências no passado levava a que eu desse conselhos ou orientações assim um bocadinho do ar, e agora que já vivi determinadas experiências consigo formular, consigo ver muitos pontos de vista que na altura não conseguia. Então sinto-me também mais segura para estar lá para os meus amigos, e foi muito isso que eu extraí do encontro com a Inês, que realmente eu estou muito crescida. A maturidade e as experiências que eu queria adquirir para escrever um livro que comecei em 2019. Em 2019 não, que eu comecei na quarentena, em 2020. Já cá estão, portanto eu não sei do que eu estou à espera para continuar a escrever o raio da história. E no fundo, as coisas vão sempre melhorar. Eu disse à Inês que, pelo menos foi uma percepção que tive numa das minhas meditações, partilhei com ela que o meu medo, ou o nosso medo de que as coisas deem certo, é mais pelo facto de reconhecermos que eventualmente ele vai acabar. E é o medo da perda do certo que nós temos, não é propriamente o medo que dê certo. Então, isso explica porque que muitas vezes eu procrastino com os meus projetos de ilustração, desenho, pintura, escrita, podcast, treinos, tudo e mais alguma coisa. Eu procrastino porque tenho medo de suceder, tenho medo que dê certo. Mas tenho medo de quê especificamente? E eu dei-me conta de que o medo é que aquilo acabe, eventualmente, e eu volte àquele buraco onde parece que o mundo vai terminar e que nada faz sentido e que a vida bem que poderia passar para o próximo capítulo, porque isto pareceria um pesadelo de alguma maneira. E não é o próximo capítulo do cemitério, é tipo aquele capítulo em que está tudo bem novamente, ou então um efeito placebo eterno de que a vida é maravilhosa. E, sinceramente, espero não estar a tropeçar nas minhas próprias palavras, nem estar a sabotar nada. Neste momento, eu consigo percepcionar o quão bom é que a vida é. A minha amiga Núria tem razão, a vida é bela. A vida é bela por diversos motivos. Tal como a Inês diz, no pior dos cenários nós temos-nos uma à outra, mas porquê que isso haveria de ser o pior dos cenários? Isso é tipo o melhor dos cenários, de todos os cenários. Determinados desfechos podem ser o pior cenário com aquelas pessoas, e não nós termos os nossos amigos para nos apoiar como consequência daquele coração partido, daquela perda, daquela frustração, desilusão, que seja. Ter os nossos melhores amigos é o melhor dos cenários, em todos os cenários possíveis. Desde que seja saudável, não é? Porque se não for, tipo, bem que a pessoa pode ficar na vida dela, que nós ficamos na nossa e toda a gente agradece. E foi bom, foi bom. Estou entusiasmada porque os próximos dias serão dias bastante atarefados. Serão dias de muitas surpresas, dias de muitos planos que eu estou mega entusiasmada para viver, só que eu não vou partilhar por enquanto. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, ficará a saber no futuro. São muitas novidades mesmo. A que eu posso largar para já é o facto de que eu vou começar a dar workshops de pintura a partir deste domingo. Sim, portanto, o episódio está a sair sábado, dia 22. E dia 23 eu vou dar o meu primeiro workshop de pintura abstrata. Ainda não preparei nada, mas tirei o sábado para o fazer, para treinar, para beber muita água, beber muito chá, pintar e desenhar imenso. Fui adiando e arrastando esta tarefa. Faz parte de um dos exercícios que eu quero aplicar no workshop. Tenho tudo anotado no bloquinho de notas, físico, não é só no Notion que eu deixo ali as minhas ideias. Deixa-me bem feliz saber que eu voltei a usar um diário gráfico para anotar os meus desenhos e as minhas ideias, e o facto de eu me estar a desvincular desta ideia
ideia de que o esboço tem que estar tão perfeito como a obra final permite-me esboçar o máximo que eu conseguir para depois aprimorar aquelas ideias e não ficar presa no primeiro risco porque tem que ser perfeito e eu não vou perceber. Claro que eu vou perceber. Aquilo é só um apontamento. Quando eu olhar, a minha memória reavivar-se-á e eu vou saber do que é que se trata aquele conteúdo. E se eu não souber, eu invento e vai ficar bom na mesma. E estou mega entusiasmada. Estou super entusiasmada. Vai ser o primeiro workshop que eu vou dar em toda a minha vida, mas também não me vou preparar. Vou fazer como fazia na faculdade. Eu vou apresentar as coisas freestyle. Vou fazer a aula em modo freestyle. E no que eu errar, eu vou melhorar na próxima. Porque se é algo que eu gosto de fazer, se é algo que de alguma maneira eu domino, e se é uma área da qual eu posso extrair informações pessoais e que me ajudaram, de certa maneira, a criar tanto, eu vou ter sempre o que dizer, independentemente de ser em português, independentemente de ser em inglês. Estou a tentar não fritar muito o cérebro em relação a isso, porque por muito que eu esteja habituada a falar com as pessoas em inglês por causa do trabalho, ter 6 pessoas a olhar para mim fixamente com toda a atenção do mundo pode despoletar ansiedade, como já o fez na faculdade, mas it's just a matter of taking a breath and calm down. Basicamente é isso. Já se passaram 20 minutos, portanto está melhor do que não fazer nada de todo. Para quem não queria gravar por conta da preguiça, até falei bastante. E é isso, pá. Há fases da vida que são mesmo cotidianas, triviais, simples. Então não vale a pena forçar todo um cenário brilhante e brilhoso e maravilhoso e espantoso só para trazer conteúdo, porque isso seria de uma falsidade gigante que eu não gosto nem de observar, nem gosto de pregar. Então, se eu sinto que a minha vida está aborrecida, é sobre isso que eu vou falar e pronto. Enfim, espero que tenhas gostado. Qualquer dúvida, questão, sugestão, podes deixar através das minhas redes sociais, que vou deixar aqui em baixo na descrição. Fiz os meus cartõezinhos de visita e esqueci-me de mostrar à Inês, mas eles estão lindos e amanhã vou tentar imprimi-los para deixar no ateliê do workshop e quem sabe atrair ainda mais pessoas para acompanharem o meu trabalho. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.